A sexta e penúltima igreja da Ásia Menor que nós vamos analisar hoje é a igreja de Filadélfia. O texto bíblico diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Filadélfia, localizada na Turquia, era uma cidade vital na rota comercial e postal romana. A cidade era conhecida como o Portal para o Leste. Fundada por Eumenes, ou talvez pelo irmão dele, Átalo Filadelfo, a cidade prosperou devido ao solo fértil que era ideal para a plantação de vinhedos. Apesar de ficar numa região propensa a terremotos, a localização estratégica de Filadélfia facilitava muito o comércio, o que tornava a cidade próspera. Depois de um terremoto devastador no ano 17 d.C., o imperador romano isentou a cidade de impostos para poder ajudar na reconstrução. A adoração ao deus Dionísio era bastante comum na cidade, e não há evidências de uma comunidade judaica influente ali dentro. A igreja de Filadélfia provavelmente foi evangelizada pelos discípulos de Paulo, e ela foi mencionada em uma carta de Inácio no ano 110 d.C. Essa carta indica que a igreja tinha uma organização estruturada com presbíteros e diáconos debaixo da supervisão de um bispo. E além disso, a igreja enfrentava influências judaizantes na comunidade. O texto começa dizendo que Jesus, que é santo e verdadeiro, tem a chave de Davi. Isso significa que ele tem autoridade para abrir e fechar portas. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Ele está no controle de todas as coisas e cumpre todas as suas promessas. Na sequência, vemos que Jesus sabe o que a igreja de Filadélfia tem feito. Ele abriu para a igreja uma porta de oportunidades que ninguém pode fechar. Mesmo sendo uma igreja pequena e sem muito poder, os irmãos foram fiéis e não negaram o nome de Jesus, mesmo enfrentando dificuldades. Jesus afirma que alguns que se dizem judeus, mas não são, terão que reconhecer que a igreja de Filadélfia é amada por ele. Esses falsos judeus são chamados de sinagoga de Satanás, por causa das mentiras e das perseguições contra os cristãos. Já que a igreja de Filadélfia foi perseverante e fiel, Jesus promete protegê-los de uma grande provação ou tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Alguns interpretam essa provação como sendo a futura grande tribulação que supostamente vai atingir toda a terra. No entanto, pessoal, essa provação se refere aos acontecimentos que atingiriam a região do Império Romano durante o primeiro século. A palavra grega usada aqui se refere ao mundo habitado, ou seja, ao Império Romano, e não a todo o planeta Terra. Jesus promete que vai proteger a igreja de Filadélfia dessa tribulação. Na verdade, essa tribulação serviria para testar a fé dos irmãos. Aqueles que permanecessem fiéis durante esse período deixariam evidente que a fé deles era uma fé genuína. Em seguida, Jesus promete que virá em breve. Ele diz: venho sem demora. Isso aponta para a vinda iminente de Cristo que aconteceu na época de João. A expressão sem demora transmite um senso de urgência e expectativa. Essa vinda não faria sentido se ela fosse acontecer somente milhares de anos mais tarde. Dessa forma, a igreja de Filadélfia deveria manter firme a sua fé,
para que ninguém tomasse a sua coroa. E isso não significa perder a salvação, mas sim perder as recompensas que vêm como resultado da perseverança e fidelidade. No versículo 12, Jesus promete que os vencedores serão como pilares no templo de Deus. Uma coluna simboliza estabilidade e permanência. Então, ser feito uma coluna no santuário significa ter um lugar permanente e de honra na presença de Deus. Depois, Jesus diz que vai gravar sobre o vencedor o nome de Deus e o nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém que desce do céu. Ter o nome de Deus gravado significa pertencimento e identificação com Deus. É uma marca de posse e honra. Já a Nova Jerusalém é uma representação da morada eterna dos crentes, o lugar de paz e comunhão com Deus. Então, ter esse nome gravado indica cidadania celestial em um lugar garantido na Nova Jerusalém. Mas note ainda que Jesus diz que vai gravar sobre o vencedor o novo nome dele, de Jesus. Esse novo nome de Jesus pode simbolizar a intimidade plena que os vencedores terão com Cristo, ou seja, é um símbolo de uma relação pessoal e especial com Jesus na eternidade. Com essa mensagem à Igreja de Filadélfia, nós podemos aprender algumas lições importantes. Primeiro, assim como a Igreja de Filadélfia, nós podemos enfrentar situações de fraqueza e dificuldades. Mas quando isso acontecer, devemos lembrar que Jesus abre portas que ninguém pode fechar. Temos que guardar a palavra de Deus e nunca negar o nome de Cristo, confiando que Ele está no controle e que Ele vai nos dar forças para perseverar. Segundo, Jesus promete aos vencedores um lugar seguro e permanente no reino de Deus. Ele promete uma nova identidade que inclui o nome de Deus, da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus. Por isso, devemos viver confiantes de que a nossa identidade está segura em Cristo. Mesmo diante das incertezas desse mundo, nós temos uma promessa de estabilidade eterna. E terceiro, Jesus exorta os crentes de Filadélfia a conservarem o que têm, para não perderem a sua coroa, que simboliza a recompensa eterna. Esse mundo é cheio de distrações e seduções, e tudo isso pode tirar o nosso foco daquilo que é essencial. Por isso, temos que perseverar na prática regular da oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com os crentes e na obediência à palavra de Deus. Agindo dessa forma, nós podemos garantir que ninguém tire de nós a recompensa que Cristo prometeu. Mas e você? Você tem perseverado firme na fé? Pense nisso.